Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo de número 7, que fala a respeito dos anjos. E começa assim: angiologia é o estudo da existência, natureza e ministério dos anjos de Deus. A Bíblia ensina a existência de anjos como seres espirituais poderosamente criados, possuidores de juízo, moral e altíssima inteligência, cujos principais serviços são adorar e servir a Deus. Eles não são uma raça, pois não possuem a capacidade de se reproduzirem, mas são uma companhia criada para ministrar aos herdeiros da salvação. Há duas classes de anjos, eleitos e caídos, e ao homem é proibido adorar ambos. A palavra em português anjo é traduzida da palavra hebraica malach, encontrada no Antigo Testamento, e da palavra grega angelos, encontrada no Novo Testamento. Em ambos os casos significam mensageiros. A natureza dos anjos. Os anjos são seres pessoais. Eles têm intelecto, eles têm emoções, eles têm vontade, são criaturas, são espíritos, são imortais, são inúmeros e sem identificação sexual. O caráter dos anjos. Sábios. Sua alta inteligência é vista por toda a Escritura à medida que eles falam com as pessoas. É uma referência que tem aqui, Mateus 28:5 e Atos 12, versículo dos 6 ao 11. E cantam louvores a Deus, como está lá em Apocalipse 4:11. Apesar de não serem oniscientes, são mais inteligentes que os homens. Merecem juízo moral, criados com a capacidade de saber e fazer o que é certo ou errado. Vemos que alguns deles pecaram e caíram de seu estado original. Possuem emoções, se alegram com o resgate de um pecador. Obedientes, cumprem os seus encargos sem questionar ou vacilar. Reverentes, sua atividade elevada é a adoração a Deus. Poderosos, são valorosos em poder, separados para Deus. Glória a Deus. Classificação dos anjos. Querubins significa cobrir ou guardar. Essa classe de anjos guardou a entrada do jardim do Éden. É dito que o próprio Deus está entronizado entre os querubins, ou que viaja com os querubins como com sua carruagem. Serafins significa ardente em fogo. É mencionado somente em Isaías, capítulo 6, de versículos 2 a 7. Eles lideram os céus na adoração ao Deus Todo-Poderoso. O arcanjo, guardião de Israel. O termo ocorre duas vezes nas Escrituras. Uma em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16, e
e outro em Judas 9, versículo 9, né? Mas há outras referências para ao menos um arcanjo, Miguel. Ele é o único a ser chamado de arcanjo. Ele aparece acompanhado de seus próprios anjos e como o príncipe do povo de Israel. Anjos eleitos são provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. As obras realizadas pelos anjos. Adoram a Deus, prestam adoração e louvor. Anunciam as obras de Deus, o nascimento de Cristo, a mensagem de Deus sobre o futuro. Ministraram a Cristo, protegeram-no, fortaleceram-no, explicaram aos homens a sua ressurreição e ascensão. Ministram aos servos de Deus, protegem os piedosos, opõem-se aos inimigos dos fiéis, são guardiões dos fiéis, levam provisões aos fiéis, orientam os fiéis, acompanham a alma dos fiéis quando morrem, reunirão os eleitos na volta de Cristo. Glória a Deus. Ministram às nações. Miguel tem relação com Israel e está envolvido nos juízos da tribulação. Ministram aos descrentes, anunciam juízo iminente, executam o juízo divino, farão separação entre os salvos e os condenados. A origem de Satanás. A concepção popular de um diabo com chifres, pés de cabra e de aparência horrível teve sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. De acordo com as Escrituras, o ser que hoje é chamado de Satanás era originalmente Lúcifer, o que leva à luz, o mais glorioso dos anjos. Mas ele orgulhosamente aspirou ser como o Altíssimo e foi precipitado para fora do céu, juntamente com um grupo de anjos, mais precisamente, um terço dos anjos. A queda de Satanás. O eu é a natureza do pecado de Satanás. Eu subirei ao céu, eu tirarei o lugar de Deus. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, acima dos anjos. Eu me assentarei no monte da congregação, habitação de Deus no terceiro céu. Eu subirei acima das nuvens, a glória de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser possuidor dos céus e da terra, e o seu pecado foi a soberba. A natureza de Satanás. Um ser criado que deve satisfação ao seu Criador. Um ser espiritual. Foi um querubim, ser angelical mais elevado. Personalidades de Satanás. Tem intelecto, tem emoções, tem arbítrio, é moralmente responsável. As limitações de Satanás. Ele é uma criatura e, por conseguinte,
não é onipotente, onipresente ou onisciente. Pode ser pode ser resistido pelos salvos, como está lá em Tiago 4,7, né? Deus lhe colocou certas limitações. Os principais nomes de Satanás. Satanás, adversário. Diabo, caluniador. Serpente, enganador. Maligno, dragão, príncipe deste mundo. O Deus deste século. Acusador dos irmãos. Beelzebu, príncipe dos demônios. Belial, Apolion, destruidor. As atividades de Satanás em relação a Deus. Tenta opor-se ao plano de Deus em todas as áreas e por todos os meios possíveis. Tentou a Cristo. Possuiu o corpo de Judas para trair a Cristo. Glória a Deus. Em relação aos descrentes, hoje eu tomo a bênção. Glória a Deus. Engana-os, obscurecendo as mentes e lhes roubando a palavra dos seus corações. Vamos dar uma paradinha aqui, Igreja Santa. Essa estratégia do inimigo de roubar, né, as palavras do coração, hein? Aqui está falando do coração do crente, quer dizer, a palavra já passou pela mente, né, e foi para o coração, e mesmo assim ele tem essa capacidade, né, de roubar. E tem um ditado que fala que aquilo que a gente aprende, ninguém pode tirar de nós, né? Mas quando a gente vai observar os sintomas, por exemplo, do mal de Alzheimer, você vê que até mesmo aquilo que você aprendeu, ele pode roubar de você, né? Porque a pessoa que é acometida por esse mal maligno, né? Ela não se lembra de mais nada. Então, até mesmo aquilo que você aprendeu, ele pode roubar de nós. Então, nós temos que vigiar, nós temos que usar as armas espirituais, né? Como está lá em Tiago, resistir ao diabo, né? Para que ele fuja de nós, né? Então, até mesmo aquilo que nós aprendemos, ele pode roubar de nós. Amém? Vamos continuar? Usa-os para oporem-se ao trabalho de Deus. Reuni-los-á para a batalha do Amargedon. Em relação aos crentes, tenta os crentes para mentirem. Acusa e calunia os crentes. Tenta impedir o trabalho dos salvos. Tenta derrotá-los através de demônios. Tenta conduzi-los à imoralidade. Semeia falsificadores entre os crentes. Incita perseguição contra os crentes. A condenação de Satanás. Expulso de sua posição original do céu. Como está lá em Ezequiel 28:16. Barrado totalmente o acesso ao céu durante a 70ª semana de Daniel. Confinado no abismo por 1000 anos, lançado para dentro do lago de fogo. Os demônios. No Antigo Testamento, o termo hebraico San-ir, que significa cabeludo, no Novo Testamento são utilizados os termos daimonion
e daimon, que no contexto bíblico significa demônios. Há sugestões que eles perderam a sua santidade original e se tornaram corruptos em sua natureza e conduta. Alguns desses anjos foram lançados em um abismo e estão acorrentados até o dia do julgamento. Alguns deles, demônios, permanecem em liberdade e trabalham em definida oposição à obra dos anjos bons. Glória a Deus. A natureza dos demônios, o caráter dos demônios, são imundos, obstinados, maldosos, violentos e perniciosos. Seus lugares prediletos são os ambientes mais sombrios da terra. A personalidade dos demônios. Eles falam, são inteligentes, resistem, pedem reforço. E uma coisa que a gente pode acrescentar aqui também, né? É que eles imitam até mesmo a voz das pessoas, né? Então, quando a gente vê essa manifestação aí, que os espíritos acreditam, né, que a pessoa volta e conta detalhes, às vezes detalhes até mesmo que só a pessoa que morreu e essa pessoa que está recebendo a revelação tem conhecimento, né? Eles já usam esse tipo de coisa que é para a pessoa acreditar. Mas na verdade, aquele demônio ele acompanhou a pessoa a vida toda, ele sabe tudo a respeito daquela pessoa que morreu. E até nós, né? Até nós eles observam, eles ficam observando todo o tempo. Quando eles não podem estar dentro da nossa casa, eles estão nos observando de alguma forma. Se eles estiverem vendo você distante, eles fazem a sua leitura labial, eles vão saber o que você está falando, porque muitas vezes eles não conseguem permanecer nem dentro da igreja e nem dentro da casa da gente. Mas eles utilizam de todos os meios, são seres muito inteligentes. Então, aí eles imitam a voz da pessoa e as pessoas acabam acreditando que o morto, né, voltou para falar as coisas para ela. Isso é a crença dos espíritas. Amém? Vamos continuar? As influências demoníacas. Tentação. Tanto o incrédulo como o crente estão sujeitos às tentações, né? As influências e as tentações. A diferença do crente, nesse caso aqui, é que ele é tentado, mas ele resiste à tentação, né? Diferente, e a influência também. O demônio tenta influenciar e eles resistem à influência demoníaca, né? Diferente daquele que não crê, não é crente, né? Não é cristão. Então ele é tentado e ele cede à tentação. Ele é influenciado e ele faz aquilo que o demônio está influenciando ele a fazer. Graças a Deus nós estamos livres disso. Não totalmente. Precisamos vigiar, né? Continuando. Obsessão. Domínio demoníaco, resultado de entrega voluntária. Transição. Luta em torno da posse do crente. Quando o crente resiste, é bem-sucedido. Glória a Deus. É só resistir que nós vamos ser bem sucedidos, né? Possessão. A adição de uma personalidade. O crente salvo não pode ser possuído por demônio, pois o Espírito Santo e os demônios não poderão habitar no mesmo corpo. Bom, vamos dar uma paradinha aqui
essa questão da possessão, porque a gente pode observar que existem dois estágios, né, de convivência com o Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa se converte e ela inicia a caminhada cristã, né? Existem muitas coisas que estão nelas ainda, que fazem parte dela, que o Espírito Santo ele não aceita. Então, há um período em que essa pessoa é limpada pela palavra para que o Espírito Santo realmente habite nela. Por isso que eu sempre gosto de falar, né, que quando a gente ganha uma alma para Jesus, nós temos que ter a preocupação em discipular ela, em ensinar para ela o mais rápido possível a questão de fechar as brechas na vida, né? De tirar tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo para que ele habite na pessoa, porque enquanto essa pessoa ela não for limpa pela palavra, enquanto ela não entender que ela precisa fechar determinadas brechas na vida dela, que ela tem que eliminar coisas da vida dela para que o Espírito Santo habite dentro dela. É claro que nesse período o Espírito Santo está caminhando ao lado dela, ajudando de todas as maneiras, né, essa pessoa a ser limpa, mas para que ela se torne a habitação do Espírito Santo, ela precisa estar limpa. E muitas vezes a gente vê, né, pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não foram limpas pela palavra. E aí você vê a pessoa ser possuída, né? Mas é porque essa pessoa ainda não é a habitação do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos, quando nós discipularmos uma pessoa, o mais rápido possível nós ensinarmos para ela, para que ela seja limpa pela palavra, é a palavra que vai limpar ela, né? Para que o Espírito Santo habite nela e não haja mais espaço para uma possessão. Amém? Capacidade demoníaca. Quando a pessoa já desenvolveu a capacidade para ser usada e se dispõe a isso, já é um escravo, treinado, acostumado, voluntário. Exemplo, médium desenvolvido. Bom, toda pessoa que procura os demônios, né? Vamos dizer assim, os centros que fazem a invocação de demônio, elas estão sujeitas a serem possuídas por demônios. E a gente vê que a maioria das pessoas que é possuída, elas já tiveram contato com esse tipo de religião, vamos dizer assim. Então, quando a pessoa procura essas coisas, ela abre as portas espirituais para que os demônios venham a possuir. Por isso que nós precisamos, quando a gente ganha uma alma para Jesus, né, a gente precisa orar com a pessoa, ensinar a pessoa, né, para ela renunciar essa porta que foi aberta voluntariamente, né, porque ela foi procurar isso daí, né, para que isso seja fechado, para que o demônio não tenha mais a permissão que foi dado pela própria pessoa para tomar o corpo da pessoa, tomar a mente da pessoa. Amém? Defesas do crente contra Satanás e os demônios. Uma das grandes vitórias que temos com a chegada do Evangelho de Cristo é a autoridade sobre demônios.
através do crente que tem autoridade para ministrar por este poderoso nome. Este é o nome temido pelos demônios, que é Jesus, né? E o que nós temos que compreender também, Igreja Santa, é que o que expulsa demônio, né? A pessoa para expulsar um demônio, a pessoa para resistir a ações demoníacas, né? A pessoa precisa ter uma vida de santidade, uma vida no altar, porque o que impede, né, o que te dá autoridade sobre os demônios, impede que eles operem, né, na igreja, na casa da gente, no trabalho, é a nossa autoridade espiritual e ela só vem através da santidade. Não há autoridade espiritual sem santidade. Por isso nós precisamos buscar isso de todo o nosso coração, né? Fazer o que for possível para nós vivermos uma vida santa. Amém? Ter a atitude correta para com Satanás. Uma vida consagrada e consertada diante de Deus, mas colocando por terra toda a vanglória. Estar vigilante contra Satanás. Tomar uma atitude de resistência contra Satanás. Convicção que maior é o que está conosco, Jesus o Cristo, e não temê-los. Usar a armadura espiritual, dependendo sempre do Espírito Santo e da palavra de Deus. Está escrito, não subjulgando, mas indo direto ao objetivo. Importante a gente entender é que a armadura de Deus, ela não encobre pecado. É ilusão a gente achar que a pessoa vai viver em pecado e ela vai estar revestida por esta armadura. A armadura de Deus é para os santos de Deus. E o que tem poder, o que tem autoridade é a palavra de Deus. Nós não precisamos inventar, não precisamos criar. A gente vê muitas palavras criadas aí, né, quando está se expulsando o demônio, quando está em batalha espiritual contra alguma resistência, alguma manifestação demoníaca, a gente vê muitas palavras que não estão na Bíblia. E o poder está na palavra de Deus. Então, nós temos que usar a palavra para batalharmos, para lutarmos contra esses demônios. O anjo do Senhor. Antes de sua encarnação como Verbo divino, o Senhor Jesus já se manifestava no Antigo Testamento como anjo do Senhor. No campo teológico, esta manifestação é chamada de teofania ou cristofania. No Antigo Testamento, notamos várias vezes a aparição de um anjo do Senhor, que recebe adoração e fala como se fosse o próprio Deus. Vejamos algumas das muitas aparições para Israel. Apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Notamos que não era apenas um anjo, mas o próprio Jesus. A expressão meu Senhor, em maiúsculo, foi utilizado para expressar a importância e a divindade do ser
que se dirigiu a Abraão. Abraão, no Monte Moriá, antes de sacrificar o seu filho, ouviu o brado do anjo do Senhor. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Jacó luta no vale de Jaboque com um anjo e é abençoado. Após a batalha, ele chama aquele lugar de Peniel, que significa a face de Deus. Devemos frisar que os anjos não abençoam, mas Jesus sim. E Jacó foi abençoado. Tenho visto a Deus face a face. A minha alma foi salva. Glória a Deus. O anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio da sarça e ele se declarou ser Deus. Josué contemplou o príncipe dos exércitos do Senhor e o adorou. Nesse caso, não se trata de um anjo, mas de uma teofania, pois o ser celestial recebeu adoração. O anjo do Senhor se apresenta aos filhos de Israel, como está lá em Juízes 2, de 1 a 6. Os pais de Sansão, ele diz que o seu nome é maravilhoso. Por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Esse texto faz um paralelo com Isaías 9, versículo 6. Está escrito que o nome de Jesus é maravilhoso. Se manifestou também para Gideão e Elias. É possível notar que existem algumas passagens que o anjo do Senhor distingue de Deus. Portanto, em algumas passagens, o anjo do Senhor não apresenta Cristo, mas outras sim. O nome de Deus de Israel estava sobre este anjo, para garantir a autoridade suprema. Glória a Deus. Paralelos entre o anjo do Senhor e Cristo. Possui poder para perdoar pecados. Representa a face de Deus. Possui autoridade sobre seus inimigos e os obriga a fugir. Faz promessa e traz novas revelações para Israel. Intercede pelo povo eleito. O anjo do eterno Deus prefigura indiscutivelmente o mistério da encarnação. Além disso, ele representa a presença e a ação de Deus no meio do seu povo. Quanto à função do anjo do Senhor, aparece algumas vezes como sendo agente da destruição e do julgamento. Em Daniel, ele aparece também como agente do livramento. Ele oferece orientação e fornece instrução. Glória a Deus. Agora nós vamos para uma segunda parte desse estudo, que ele vai tratar praticamente do mesmo assunto, dos mesmos assuntos, mas é um estudo que tem um entendimento diferente a respeito dos anjos. Nós precisamos entender bem essa questão dos anjos, porque a nossa batalha aqui é contra eles, né? Então nós precisamos entender muito bem. Em algumas cópias está dividido em 2 estudos, né? Aqui está na sequência, eu coloquei na sequência, mas em algumas parte está angiologia parte B, né? 7B. Eu não sei como é que está na cópia de vocês aí, mas é a sequência desse estudo. A palavra de Deus nos relata a existência de 4 tipos de seres angelicais que formam uma hierarquia celestial, uma ordem bem organizada do exército espiritual a serviço de Deus: arcanjos, serafins e querubins. Características principais dos anjos: possuem grande força, Salmo 103, versículo 20 e Mateus 28, 2.
uma pedra de 2 metros de diâmetro por 30 de centímetro, 30 por 30 centímetros de espessura. Pesaria cerca de 4 toneladas, né? Então, quando o anjo tirou a pedra lá da frente do sepulcro, né? Essa pedra pesava 4 toneladas e o anjo fez isso com a maior facilidade. São mais sábios do que o homem, entretanto, não são oniscientes. Locomovem-se rapidamente. Os anjos são comparados à luz na locomoção. A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, equivalente a 7 voltas ao redor da Terra, num abrir e fechar dos olhos. Então, veja como esse estudo ele é mais aprofundado nessa parte. Então, você abre e fecha o olho, o anjo já deu 7 voltas no mundo. Glória a Deus. E isso se o mundo for redondo, tá? Glória a Deus, aleluia. Estão a serviço de Deus, prontos a nos ajudar. A oração de Daniel não deve ter durado muito tempo. E enquanto o profeta orava, o anjo Gabriel veio rapidamente em seu auxílio. Características gerais dos anjos de Deus. Adoram a Deus. Cumprem a vontade de Deus e veem a face de Deus. E são submissos ao Senhor Jesus Cristo. São superiores aos seres humanos. Moram no céu, não se casam. Entre os anjos não há distinção sexual. Não podem morrer, não devem ser adorados. Lúcifer, que era um anjo de luz, caiu pelo fato de querer ser adorado como Deus. São os anjos da guarda para os servos de Deus e crianças. São conservos, os servos de Deus. São conservos dos servos de Deus. Regozija-se pela conversão de cada pecador. Vocês vejam que tem um erro de digitação aqui no estudo, né? Então esse O aqui não era para ter, mas ele está aparecendo em todos aqui. Trazem resposta de Deus para os seus servos. Castigam os inimigos de Deus e lutam contra as forças demoníacas. Existem anjos territoriais. Miguel é um príncipe de Israel, e assim como ele, existem anjos designados. Voltando um pedacinho aqui. Existem anjos territoriais. Miguel é o príncipe de Israel, e assim como ele, existem anjos designados por Deus para lutar nas regiões celestiais a favor das nações. Conduzem os salvos ao céu, acompanharão o Senhor Jesus quando voltar e agirão como ceifeiros no fim dos tempos e estarão presentes no julgamento da humanidade. Aqui nós já vimos lá no outro estudo, né? Tem algumas coisas a mais, mas é praticamente a mesma coisa. Os anjos que são chamados pelo nome na Bíblia, né? Gabriel, aqui tem as características de Gabriel, né? Vou pular aqui que senão fica muito longo o vídeo. Miguel, esses são os 2 anjos que têm referência na Bíblia, né? Nos livros apócrifos tem mais nomes de anjos, livros que foram tirados da Bíblia aí.
mas nós vamos se ater ao que está na nossa Bíblia. Conhecendo os nossos inimigos. Aqui dá uma ideia diferente, né, a respeito de Satanás e os seus anjos. E tem uma frase aqui de um general de guerra, né? Ele escreveu o livro Arte de Guerra. Claro que não era cristão, né? Mas olha o que ele fala a respeito dessa batalha que nós vivemos. Ó. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Com certeza ele não era cristão, né? Porque senão ele colocaria aqui que a gente não precisa temer o resultado de nenhuma batalha. Né? Mas são estratégias de guerra que ele fala aqui. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória obtida sofrerá também uma derrota. Então, se nós não conhecermos o nosso inimigo, muitas vezes nós vamos apanhar na vida. Nós precisamos conhecer conhecer as estratégias dele, né? Para que nós possamos usar as armas espirituais corretas contra tudo aquilo que ele faz. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Bom, por isso que nós falamos lá atrás a respeito da santidade, né? E de que é necessária a santidade para que você entre numa batalha espiritual ou intervenha numa situação de manifestação de demônios. E se você não sabe quem é você em Deus, né? Então, esse ditado aqui nos fala que essa guerra nós vamos perder. Então nós precisamos conhecer primeiramente quem nós somos em Deus, saber que nós temos que viver uma vida de santidade, né? E conhecer também as estratégias do nosso inimigo, para que nós possamos usar as armas espirituais que só pode ser usada em santidade, para que a gente não perda nenhuma batalha contra o inimigo. E a melhor maneira de se vencer uma guerra é conhecer o inimigo e suas armas e suas estratégias. Essa parte aqui vai falar a respeito dos anjos caídos, né, que nós vimos no outro estudo. E nós vamos passando aqui porque senão fica muito longo o estudo. O que os demônios ou os anjos caídos podem fazer? Habitar nos incrédulos, fazer com que eles possuem e fiquem mudos, fazer com que aqueles que eles possuem fiquem mudos, né? Jesus expulsou o espírito surdo e mudo, então ele pode deixar a pessoa mudo, ele pode colocar doenças, tudo coisa que não é novidade para nós, né? Na palavra de Deus. Existe uma hierarquia, né, dos demônios, eles são muito bem organizados, né? Na guerra contra os santos, na guerra contra a igreja. E existe uma hierarquia, que em primeiro lugar são os principados, né? Aí a área da atuação deles é as nações. Depois tem as potestades, né? A área de atuação dele é em pessoas de influências, governantes e etc., né? E os dominadores. E a área da atuação deles são cidades, bairros, comunidades.
E os demônios, né, que são os soldados, são os subalternos, né? A gente percebe que até mesmo nos bairros tem esses dominadores aqui, né? Que são esses demônios aqui, os soldados que recebem ordem desses dominadores aqui. A gente vê que até mesmo bairros são dominados por determinados dominadores. É claro que no momento em que eles precisarem de ajuda, né, eles podem solicitar ajuda das potestades e dos principados, que eles são muito organizados e fazem bem aquilo que eles estão aí para fazer. Né? Aqui fala a respeito de Satanás, nós vimos também no outro estudo, né? Nós vamos passando aqui. E o mais importante é que nós precisamos entender é que nós recebemos de Jesus, né? Quando nós declaramos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, quando nós aceitamos a palavra de Jesus como regra de conduta para a nossa vida que vai nos levar à santidade, né? Então, nós recebemos toda a autoridade sobre todo o principado, toda a potestade, sobre todos esses demônios, todas essas classes de demônios, eles serão subjugados pelo poder e pela autoridade que Jesus deu para nós, para a sua igreja, para cada um de nós. E nesse finalizando aqui, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, meu irmão e minha irmã, você recebeu toda a autoridade sobre todas as manifestações demoníacas, sobre todos os demônios. E nós temos que saber, né, nós temos que entender quem nós somos no Senhor, nós temos que entender a autoridade que está sobre nós, porque o inimigo está como um leão, rugindo em nossa volta. Ele não é o leão, mas ele está rugindo como um leão. E se nós não tivermos consciência de quem nós somos em Deus, nós vamos correr dele, né? Nós vamos ter medo dele, mas nós não precisamos ter medo, porque nós estamos cheios da autoridade do Senhor, ele nos deu essa autoridade, nós estamos revestidos pelo Espírito Santo de Deus e se nós andarmos em santidade, ele não pode nos tocar. Amém? E que o Senhor nos abençoe e que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.